Rapaziada, está começando mais um Social Podcast. Para você que não me conhece, meu nome é Eduardo Cruz. Esse aqui é o podcast número 348. Então, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o Social Podcast, o primeiro podcast da cidade de Ademar e Pedreira. E hoje a gente vai estar conversando aqui com essa galerinha da pesada que se mete em altas enrascadas. E é uma turma que eu vou te contar, hein? Só dá trabalho. Sejam muito bem-vindos, Bruno Maciel, Vitor Brunetti, X-Tudão completo, Marcos, como é que é? Marcos Kenji E Gabriel Coelho. Boa. É isso aí, rapaziada. E hoje a gente vai fazer um episódio especial. Provavelmente quando esse episódio sair, a gente tá fazendo gravado, né? Tá sendo gravado. Então vai sair só depois esse episódio aqui. E hoje a gente vai fazer esse episódio especial só pra falar sobre o filme. Peraí, Mancha. A gente fez esse episódio especial só pra gente vender a nossa nova marca de cueca! Filha da puta, velho. Essa aqui dura mais que Duracell. Sabe por que a Duracell dura mais? Que filha da puta, né, mano? Meu Deus do céu. Estamos só começando. Primeiro eu queria que o Bruno que teve a ideia, né? Ele que botou todo mundo nesse balaio aqui. Então, por favor, inicie os trabalhos desde quando você teve a ideia do filme. Olá, boa noite, meus amigos e minhas amigas que estão acompanhando esse podcast. Eu sou Bruno Maciel, diretor do Tomada Periférica, e venho aqui falar sobre o nosso novo filme chamado Mancha. Nós estamos aqui com o nosso elenco e vamos matar toda a curiosidade de como que era o processo de gravar um filme na quebrada com atores de quebrada, não é não, meu amigo X-Tudão? Exatamente. 100% independente, com apoiadores. Não, essa voz de veludo aí. 100% independente. Com apoiadores. Então vamos começar do início. Vamos começar do início, meus amigos. Como que foi o processo de chegar ao roteiro? Teve teste do sofá? Então, nós tivemos aqui um ator iniciante, né? Então acho que teve, né? Como é que você pode falar da sua primeira experiência? Não, beleza, vocês já vão jogar bomba direto pra mim. Beleza, vamos lá, vamos abrir contigo aqui. Vai tomando. Peraí, antes de... Vamos dar uma introdução de como foi o teste de sofá do coelho? De novo? Não, peraí. Agora pode entrar com detalhes com ele. Bem que minha mãe falou pra eu virar programador, viado. Não tinha sendo enrabado de outra forma. E ela tá fazendo o programa mano. igual. Eu ia até virar garoto de programa, tava dando melhor, mano. Cara, pior que eu tenho uma memória bem ruim, então pra eu lembrar de como é que foi, todo o processo é meio complicado. Mas eu lembro que... Não lembro quando que foi exatamente, se foi no começo do ano, eu conversei com o Bruno sobre tentar fazer algum papel de atuação mesmo, assim, porque é um negócio que eu nunca fiz. E aí, sei lá, não deu uma semana, ele apareceu com o roteiro, assim, no WhatsApp, falou, lê aí, vê aí. Foda-se. Não, você não pode jogar essas ideias pro Bruno. Não, você não fala, dá. Qualquer coisa que você só supõe assim, cara, tava pensando em, sei lá, comprar uma bola de futebol. Ele vai aparecer na loja falando, cara, tô aqui com 5 modelos, já falei com o patrocinador, que você acha que dá cor? Ainda vou chamar o Neymar. Por que ele não é vendedor, né, mano? E aí foi isso, eu falei despretensiosamente, assim, achando que ia ser mais uma produção do Tomada dessa de tipo, vamos lá, pega a câmera, eu gravo você fazendo seu personagem, você grava eu fazendo... Na época a gente tava parado, a gente tava fazendo nada, então ia ser tipo assim, nós, o X e pá, a gente até chegou a gravar um bagulho na escola nessa época aí. E aí eu peguei o roteiro que ele mandou no dia seguinte e falei, esse personagem aqui é da hora, acho que combina comigo, deve ser fácil de fazer. Vou fazer, sem experiência nenhuma. Aí ele falou, beleza. Nisso que ele falou, beleza, mano, nossa, foi um efeito dominó do caralho, assim, já mandou no grupo, já começou a agitar todo mundo. E aí eu falei, tô suave, então não preciso fazer mais nada, né? Preciso fazer, era só isso, ser ator é fácil, é só aceitar, ficar de boa. Decora roteiro, e aí, tchau. De repente, a gente vai falar mais de como foi, mas era assim, eu cheguei no ensaio, que eu já arrumei diretor de fotografia.
Não, que eu já arrumei quem vai fazer o som. Não, Ah, que eu já consegui arrumei, uma Alexa aqui. Aí, chego no dia de conhecer o diretor de fotografia, muito prazer, né? Beleza. Não, é que a gente tava querendo fazer essa produção pequena. Não, beleza, mas que eu já fechei parceria ali com uma locadora, que é famosa pra caralho, e os caras vão soltar na nossa mão a câmera de cinema que custa mais do que o Celta. Não, peraí, viado. Eu achei que eu fosse aparecer no videozinho do Instagram. Mano, daí pra frente... Foi só pra trás já da história. Então, foi muito louco, mano. Pegando um gancho do coelho, mano. Mano, que vivência louca. Porque até então era uma ideia que tava no grupo assim e nós pensamos, mano, vai ser uma produção rápida, né? Coisa simples assim, porque o roteiro, se você vê, ele tipo assim, ele é um roteiro simples assim, né? Mas que tem muito a dizer. Então eu pensei, tipo assim, pô, mano, vai ser um bagulho que vai ser gravado num dia assim, uma câmerazinha, pá, sabe? A gente só vai pular o muro do Lauro mesmo. Não vai nem. Mano, quando me chega assim. E detalhe, eu tava de férias ainda na época que a gente tava planejando gravar. Aí simplesmente o Bruno foi e falou: não, consegui um mano que eu. Enfim, o TK, ele tinha dado um salve no TK já, que ele tinha trampado num trampo aí com ele e tudo mais. Aí fui chamando outras pessoas também, envolveu o Edu, envolveu uma galera, mano, envolveu o Viana também. Aí quando eu fui ver, eu falei assim: caralho, mano, esse bagulho é um projetão, mano. Tá ligado? Não é à toa que eu falo, mano. O Mancha, mano, virou nosso Exódia, tá ligado? Porque foi juntando peça por peça, carta por carta, pra virar o Exódia, tá ligado? Isso é muito foda, mano. Isso foi muito foda. Foi chegando gente de todo lado, mano. Tipo, veio o Vitor de outro estado, o Marcos que eu nem conhecia, e o fotógrafo de fora. Mano, como é que foi? Nossa, Yaura. Então, mano, pra mim foi um processo mais ou menos que nem o X falou, tá ligado? Porque eu achei que era um projeto menor. Até o Bruno me mandou. Ele sempre me manda os roteiros assim pra gente ficar trocando ideia de madrugada sobre o roteiro e pá. Aí ele me mandou o roteiro, pô, roteiro bom, mano, tem potencial aqui. Ele, tô pensando em gravar aqui no Lauro, não sei o que. Pô, beleza, se eu tiver aí por São Paulo, a gente grava tranquilo. Ele, não, beleza, fechou, você vai fazer o personagem 3 aí. Aí eu, pô, mas eu nem sei quando é que eu vou pra São Paulo. Aí ele, não tem problema, a gente marca uma data certinho aqui, você tá disponível no dia 10? Eu, pô, sei lá, tô trampando aqui. Ele, não, dá um jeito aí. Eu, tá bom, eu vi lá uma passagem pra me vir pra cá, tipo, sei lá, chegar na quarta-feira, arranjei de trabalhar em home office quinta, sexta, pra já ficar por aqui, né? E vim meio despretensiosamente, tá ligado? Aí eu já peguei o primeiro ensaio lá no céu com a Ivete, vocês já estavam até montando os negócios. Eu, pô, ensaio? Coisa nova, né? Normalmente a gente chega lá... Primeiro que não tem roteiro, né? A gente chega lá e fala assim, ó, você vai fazer o personagem tal. Beleza. Aí a gente tá lá começando a gravar. Faz isso aqui, vamos ver se funciona. Aí eu chego aqui, vai 8 horas no céu, por favor, que a gente vai fazer um ensaio repassando a cena. Com figurino. Que isso? Você tá diferenciado, meu. Aí eu chego lá e a Ivete me cumprimenta e fala assim, qual é o seu tamanho pro figurino? Como assim, figurino? Eu não vou ter que pegar minhas próprias roupas do armário lá, dar um rasgão assim e sair. Não, figurino, não. Medir aqui, a gente foi lá no Mova, mediu tudo certinho, fazer costura. Tá bom, não, até aí, ok. Um figurino não é uma coisa assim tão absurda, vai, convenhamos. Aí tá lá tudo preparado e tal, aí o Bruno me chega assim, que hora você consegue vir pra ajudar a gente a carregar uns equipamentos? Equipamento? O que precisa pra pular um muro, porra? Como assim? Tem que levar a escada, mano. Aí eu chego lá, tem uma Kombi com puta de um trambolho de equipamento de cinema. Peraí, não, peraí, o que tá acontecendo? Não foi pra isso que eu fui contratado. Não é assim que funciona. O cara me chamou de 2 estados e falou, não, vamos gravar um bagulho rápido aqui, a gente pula o muro, 2 horas a gente resolve. Não, então, eu tô com a ordem de serviço aqui, a gente vai chegar às 6 horas da manhã e a gente tem tanto tempo com o equipamento tal pra aproveitar o sol e a gente tem até 5 horas da tarde que a gente fechou com o diretor da escola e considerar o tempo de desprodução. A gente odeia, Nossa! Não, odeia não, AD, né? Não, OD, né? A gente chama OD, mano. Coisa nova. Cara, como é que fala assim? Uma coisa que eu fiquei feliz foi que eu voltei a gravar com o Marcos, velho. A gente não gravava junto desde o 2 contos. E a gente foi justamente no contraponto, porque no 2 contos a gente tava fazendo os 2 policial. Agora a gente tava fazendo 2 presos. Que foram presos por eles. E aí, Marcos? Como foi voltar, Marcos? Mano, pra mim... Parça, o Bruno, ele deu um salve do nada, não tava esperando também. Perguntou, ele só mandou mensagem. Você vai trampar tal dia pra nós ensaiar, gravar um filme? Eu falei,
mano, dá pra ir. Nós começou aí, né, depois do trampo. E eu ia até trampar no dia, depois eu fui trampar, né, depois de lá. E eu não tava esperando também, né, pra mim, aquelas câmeras todas, fiquei tipo, caralho, mano, que antes era só aquela câmerazinha, só nós, né, mó galera, uma parte de gente, mó produção, gente pra pegar água. Ô, tá me sentindo Geralmente a gente faz a já tava, Pra pegar água. a concha assim, ó, e nós mesmo tava me que... sentindo importante, mano, você é louco, foi da hora demais, bom demais. Foi muito louco mesmo. Eu não conhecia o Marcos, nunca tinha gravado com ele. E eu lembro que esse lance dos papéis tava um pouco difícil, assim, acertar. Eu, tipo, falei, vou ficar com esse e tal, mas quem que vai fazer cada um? E o Bruno falou assim, não, já sei quem eu vou chamar pra esse daqui. Já sei que eu vou chamar o Marquinhos, que eu tenho certeza que ele vai entregar. E aí, quando a gente chegou lá no ensaio, eu e o X, a gente vendo o Marcos atrás, a gente... Caralho, viado. O moleque tava escondido, mano. Puta talento. Casou certinho, mano. Mano, demais, mano. Bizarro, velho. E bate mó resenha, porque, tipo, o Marcos também veio do teatro com a gente assim, e já fez um filme com a gente, né? E, mano, ver ele atuando assim, bate mó nostalgia do começo, assim, eu falei, caralho, mano. E quando, antes mesmo dele te chamar, quando a gente tava vendo o roteiro, ele falou, mano, esse aqui é o Marcos. Eu falei assim, mano, é o Marcos. Aí eu falei, puta, o Marcos, mano, tem que ser o Marcos. Aí a gente bateu na tecla. E você veio, mano, bateu em cima dela também e falou assim, é isso, mano, é eu. E foi muito foda, mano, foi muito Sabe, da hora. uma coisa que eu acho foda desse roteiro é que, tipo, meio que parece que ele foi planejado pra certas pessoas. Não necessariamente foi, mas meio que casou assim. E é foda como a interação entre a gente é muito fácil, tá ligado? Sim. Porque assim, por exemplo, você nunca gravou nada. O Marcos não gravava com a gente puta tempo, tá ligado? Eu tava em outro estado. Mas a gente se juntou, fez um ensaio, já fomos pro dia. É mesmo. Cara, não Harmonia, precisou mano. ter todo aquele trabalho de interação, não. Vamos ver a química dos atores. Não, tá todo mundo integrado, É, velho. mano, porque acho que querendo ou não, a química entre nós é 100%, mano. É, a velho. química entre nós é 100%. Pode ser que, tipo assim, cada um tem sua personalidade, seu jeito, sua mente, mas, mano, a química é 100%. Né? E o foda é que, tipo, independente da distância, independente Exatamente, do tempo, tá mano. ligado? E eu digo isso justamente por quê? Porque, pô, eu tô distante fisicamente. O Marcos tava distante temporalmente. Fazia tempo que ele não tava com a gente. Com ele eu nunca fez nada na frente da câmera, tá ligado? Tava integrado com a gente, beleza, Sim. mas não tinha feito na frente da câmera. Mas, tipo, botou nós quatro ali, o bagulho rodou. O bagulho rodou muito fácil, velho. E foi muito louco, porque assim, mano, num filme tão pequeno, na minha perspectiva, qualquer mínimo detalhe pode estragar, porque não é uma puta obra, não é um filme de 1 hora que você vai ver um detalhe, releva, sabe? Então assim, a gente já tava ensaiando fazia 2 semanas, mais ou menos, sem você. Sem a certeza de que você ia conseguir estar. E você chegou e não teve, já chegou chegando, tipo, já chegou e conectando pra caralho nas ideias, no personagem, e a gente entrosou super de boa ali. Não no nível pessoal, porque isso a gente já tem, é exatamente o que você falou, tipo assim, cada um já encaixou direitinho no personagem. O Bruno tava, no caso, ensaiando o seu personagem e tava passando uma visão, e na hora que você chegou, o bagulho mudou, mano. A gente tem filmagem do antes, né? De como foi os ensaios sem você. E aí a gente compara com o filme e toda a fisicalidade do personagem. Porque tem isso também, esse lance da conexão de cada um trazer uma parada, tipo assim... No início, todo mundo no roteiro fumava. Mas eu não fumo, não sei nem fumar, mano. Não sei nem pegar no cigarro. Não, eu falei. Não me entrar nisso aí, cara. Não, mas parecia que você sabia fumar. Nossa, Cara, foi uma das piores coisas que eu já fiz na minha vida. Puta que pariu, que horrível. Eu fiquei fumando. Todo mundo com a voz assim. Eu nunca fumei na vida, eu odeio o cheiro de cigarro. Eu fiquei 12 horas fumando. Vários cigarros. Mas sabe a parada que me chamou a atenção? Mesmo quando não tava gravando, o Marcos tava fumando. Pois é, mano, pois é. O Marcos, ele já trouxe isso pro personagem dele, tipo assim... Não, meu personagem não fuma, meu personagem fuma, cara. Ele fuma. Tem que O entender. Marcos, mano, de verdade, nós estava voltado do almoço e pá. Aí eu olho assim, mano, a galera tava mal correria e o Marcos lá de boa fumando. Ah, não, é Na minha cabeça tava assim, mano. Os caras não saem do personagem. Da porra, velho. Ai, cara, Depois do almoço. tem que apertar. Trampo bom da Cara, uma coisa que eu acho foda aí, e aí eu vou ter que fazer um bagulho de tipo visão de diretor, tá ligado? É que, por exemplo, você tava falando que vocês estavam gravando há mais tempo. O Bruno não me mandou as gravações dos ensaios, tá ligado? Sim. Ele me passou o roteiro. Ele falou, eu acho que esse personagem aqui casa mais contigo. Ele falou lá, número 3. Eu, beleza, vou dar uma lida aqui. Montei mais ou menos o que eu imaginei na cabeça, fui lá. Eu fiz uma vez com o Bruno e ele falou, olha,
tá bom, mas faz isso aqui diferente, o Bruno e a Ivete, e aí eu fui rodar com vocês. E aí você tá falando, beleza, foi uma pegada totalmente diferente. O Bruno só foi me mostrar a gravação do que vocês já estavam fazendo depois, justamente pra, tipo, não impactar a criação do personagem. Sim. Porque senão ia ficar martelando na cabeça o que já Já montado pra ficar aquela mesma química, não ia ter uma montagem... Não ia ficar natural. Isso, não ia ter uma montagem natural minha no processo de criação do personagem. Mas, e aí depois que ele me mostrou e falou, não tem nada a ver uma criação com a outra. Mas ainda assim, as duas estavam funcionando. Então, tipo, mesmo que, sei lá, acontecesse alguma coisa que eu não conseguisse gravar, se botasse o Bruno pra colocar ali, mano, segurava a mesma linha no roteiro, tá ligado? Sim. Exato. A interação ainda, a química tava muito boa, velho. E assim, eu não entendo de atuação nada, de novo, mas assim, do que eu entendo de direção, de criação de curta-metragem, um dos desafios de você trabalhar com pessoas que não são tão profissionais, porque assim, mano, a gente é entusiasta, tá ligado? A gente não é profissional, cinema, ator, carreira. Vive disso, né? Vive disso, é você conseguir trazer uma qualidade e uma naturalidade pra produção, sabe? Então, assim, pro ator, eu sinto que quanto mais próximo do natural ele conseguir, da pessoa dele, ele conseguir trazer ali pra câmera, funciona melhor. Então, isso, igual você falou, se o Bruno tivesse te enquadrado ali pra você fazer igual ele, ia ficar forçado, ia ficar artificial. Eu também, eu não me forcei a fazer nada que fosse extraordinário, absurdo. Eu fiquei um pouco da minha zona de conforto, tentei entender o personagem e tal. Eu imagino que pro Marcos tenha sido parecido, porque ele tava agindo com uma naturalidade tão grande. Tanto que eu lembro, não sei se você vai lembrar disso, mas lá na hora do ensaio, a gente tava falando muito sobre o texto, tipo, não pode ter tanta gíria ou pode ter gíria? E aí a gente foi sugerindo, tipo assim, que gíria pode ter? Que gíria fica um negócio de época, mas localizado pro roteiro? Eu lembro que a gente entrou naquele debate da temporalidade do roteiro, né? Justamente pra ele ficar, quando se passa. Pra ele não ficar determinado, tipo, sei lá, isso aqui é anos 80, isso aqui é agora. Deixa uma coisa mais... Não ficar datado, né? Isso, tipo, não ficar datado. Passa em 2025. Querendo ou não, essa meio que ambiguidade temporal dá ao curto em si um tempo de vida maior até. Sim, tipo uma cauda longa, né? Assim, faz ele ser válido por mais tempo pras pessoas também, pra elas refletirem e tal. E também o que juntou isso tudo do que você estava falando, eu acho que foi a vivência ali, porque se você parar pra ver, o Marcos ele já tava um tempo sem gravar nada com a gente, né? Aí o Marcos apareceu, tipo, colando nos ensaios, pegando, e os ensaios tava quem? Tava eu e o Bruno e o Coelho, né? E o Coelho também, querendo ou não, já tava pegando uma referência ali em cima, com base na gente de atuação e tudo mais, o Bruno tava deixando ele mais confortável, e o Bruno tava familiarizando mais o Marcos, de novo, com o ambiente. E eu e o Edu tava na visita técnica, né? Que a gente foi fazer a primeira vez, né? Junto com o TK e tudo mais. E aí, tipo, eu já tava enturmado no ambiente, né? Também. Então, acho que tudo isso agregou, sabe? Pra caminhar. Porque tava, tipo assim, cada um tava, como eu posso dizer... confortável, sabe? Tava se sentindo confortável do seu jeito ali, sabe? Sim. Falando aqui um pouco sobre o lado técnico, vocês mencionaram bastante sobre meu trabalho. Durante a escrita do texto, eu gosto muito de como falam dos textos do Tarantino, porque parecem diálogos convencional. Então, tipo, na primeira leitura de vocês, eu lembro que vocês estranharam um pouco diálogos como, por exemplo, arte é que nem cu. Tipo, a gente não tá acostumado com esse diálogo acontecer em tipo de filme e tudo mais, sabe? Mas quando eu tava escrevendo, era mais ou menos a minha cabeça conversando com vocês sem vocês estarem lá. Então, tipo, acontece... E é muito comum alguns diretores já escreverem papéis já pensando nos personagens. Então, era como se eu estivesse escrevendo os diálogos em uma sala escura onde eu não estivesse enxergando quem estivesse me respondendo. Então, eu jogava lá, tipo, por exemplo, o que você vê? Eu vejo uma breja. Eu vejo liberdade. Então era mais ou menos como eu escutasse a voz de vocês, mas sem identificar quem era, sabe? Aqui, com base nisso, mano, teve acho que foi o primeiro ensaio, foi o primeiro ensaio que a gente foi bater o texto, você foi e fez o teste, foi e falou, fulano faz o personagem 1, ciclano faz o personagem 2, depois troca, né? Você foi trocando, até encaixar. Aí ali você foi achando assim, tipo, aqui ficou mais natural, isso aqui eu fui, caralho, mano, a mente do Bruno, mano, ali o tempo todo.
E também teve a troca de fala ali, né? Eu lembro ali Foi a sugestão. nos últimos 2 ensaios que eu participei também, a gente, tipo, na hora, assim, batendo o texto, essa fala aqui acho que casa mais na voz desse personagem do que desse aqui que tá previamente no roteiro. Aham. Isso a gente já perceberam justamente nessa troca na naturalidade. E ser diretor, às vezes, também você deixar claro algumas coisas, mas esconder algumas coisas. Tem coisas que você não precisa explicar. Por exemplo, esse lance do Vitor que ele mencionou do vídeo. O Vitor, a gente atua desde muito tempo. Ele é um ator, de todos nós, ele é o ator mais teatral que a gente tem. Ele é o que tem uma veia muito forte no teatro, um baita de um ator teatral. E é claro que se eu entregasse um material pra ele, ele ia pegar como uma referência. E eu queria uma criação mais livre. O Mancha eu enxergo como um filme de texto. Eu não queria que nada além do texto sobressaísse. Então, tipo, eu não queria figurinos que datassem a temporalidade, sabe? Então, tipo, eu não queria deixar algo que se chamasse mais atenção que aquele texto, porque era como se fosse uma grande peça de teatro. A gente ensaiou no teatro, e aí depois quando eu percebi que a gente começou a se apegar muito àquele espaço, antes de começar as gravações, eu pedi pra eles ficarem batendo texto naquele universo que seria o cenário que a gente tava. Então, assim que enquanto montavam a câmera, eu pedi, vamos ficar batendo texto, de novo. E aí chegou uma hora que, tipo, o filme se tornou outra coisa. Antes da gravação, ele era uma coisa no teatro, era uma peça de teatro, e aí quando a gente foi pro cenário, ele se tornou aquele filme. Na verdade, ele se tornou uma performance, porque a gente tava ali naquele pátio. E aí, com as câmeras e os ângulos, eu transformei ele num filme. Que aí você começa a enquadrar cada uma daquelas falas. É como se você pegasse e transformasse uma história em quadrinho em movimento, sabe? E foi a decupagem mais difícil que eu já montei, porque eu falei pro TK, são 2 filmes que eu enxergo. Um com a câmera em constante movimento, que é os olhos do espectador. O cara tá no teatro, não tem corte. O corte que tem é o movimento de câmera, que a cabeça fica assim, ó. E aí eu insisti, TK, vamos primeiro gravar essa câmera seguindo num plano sequência, como se fosse a cabeça do telespectador, e aí depois a gente trabalha os cortes. E aí eu peguei esses 2 filmes na ilha de edição e entrelacei. Então o filme começa com essa perspectiva mais do muro, como se o muro fosse o telespectador, aquele sentimento de estranheza. O que você vê? E a câmera tá o tempo todo naquela perspectiva do muro. Ah, eu vejo isso, eu vejo aquilo. É como se fosse vocês olhando pro público e falando o que vocês acham, sabe? E aí, de repente, a gente começa a quebrar essa perspectiva. E aí tem um plano contra plonguê, um plano de baixo, um plano fechado. E aí foi, tipo, a coisa mais gostosa do mundo ver esse filme montado, sabe? E ficou muito material bom de fora. Eu acho que se eu for pra ilha de edição de novo, eu consigo montar outro filme com o mesmo texto, com outros ângulos. E isso é muito mágico, sabe? Já temos um corte. É isso aí, então Mas uma coisa que eu lembro, quando vocês estavam fazendo, eu acho que eu não sei se tava todos os atores completos já, mas eu falei, pra gente fazer isso e dar certo, precisa ter alguém preto. Preto retinto, velho. Então, mano... Não pode ser todo mundo branco. Já tinha o Coelho, já tinha o Vitor. Eu falei, mano... Aí o Bruno falou, mano, quem que é? Eu falei, mano, cadê o moleque que gravou 2 contas? Era o Marcos. Aí você tava cabeludinho na época, né? Aí eu falei, mano, cadê esse moleque, velho? Aí o Bruno, não, dá pra fazer com o Marcos. Aí eu falei, isso é o Marcos. Tanto que nessa hora aí eu até falei, não, que qualquer coisa... Eu saio, entro o Vitor e a gente chama o Gabriel e tal. Esse período aqui que você não viu o X foi porque teve uma briga interna no grupo. Ele foi previamente despedido, mas a gente recontratou ele. Tomando seus cu. Pra manter o contrato dele pequenininho. E agora vamos começar a falar da exibição, né, mano? A exibição foi pica, na moral. A exibição foi foda. Nossa. Edu, você é produtor, descreve aí qual foi a experiência. Ele joga pica na mesa e fica olhando assim pra quem vai abraçar. Mas eu quero saber a opinião de vocês, cara. Aí. Não, mas hoje, mano, mas que eu vi a sua também. Você tem um ponto a dizer aí. Como que, tipo assim, pra você... Da outra vez que a gente apresentou o filme no cinema e tudo mais, sabe? Que você tava lá pra cobrir o evento e tudo mais. E como dessa vez... Público. Tava como público. Isso.
Aí dessa vez você tava lá, tipo, como um produtor da obra também, tá ligado? Como que foi, mano? Assim, eu só faço as coisas. Eu só faço. Tipo, tem que fazer isso, beleza, vou lá e faço. Então, pra mim, a produção é fazer isso aí, então pra mim tá suave, mas eu fiquei emocionado lá, chorei. Eu vi, mano, Quem tem umas viu- fotos lá com seu olho vermelho, Quem assim, viu, ó. viu. Quem não viu, mano, pô, você é louco pegar a foto um legal desse tamanho aqui chorando é embaçado. É, então. Mas eu fiquei feliz pra caramba. Fiquei feliz pra caramba ali, eu fiquei emocionado. No dia que a gente terminou de gravar lá também, acho que foi a última cena que a gente tava gravando pelo buraco lá, né? Que tinha que ficar segurando a câmera. Colocou a câmera no meio do buraco lá e ficou todo mundo segurando a câmera. Mano, eu fiz uma força do caramba pra ficar segurando a câmera lá, que os caras falaram, não, chama o negão lá que ele fica segurando a câmera aqui, velho. Porra, de novo, velho. Mas beleza. Vamos lá, fiquei segurando a câmera. Quando soltou e todo mundo falou Temos. Aí eu falei, pô, esse bagulho ficou foda, de verdade. Ali eu fiquei emocionado também. Porque foi a energia do caramba todas as vezes que a gente ficou ali, tipo, e conseguiu entregar. Porque assim, pô, antes da gente chegar na escola, mano, teve um rolê do caramba, mano. A gente, no dia de pegar os equipamentos lá, deu ruim na Kombi. Tipo assim, eu já tava estressado antes, entendeu? Não, conta então o roteiro, caralho, Pô. pra gente entender o BO. Ó, vamos lá. Um dia antes a gente foi pegar os equipamentos na 22. Então, acho que o dia começou eu indo comprar as coisas no mercado pra gente fazer o café da manhã lá e tal, tudo mais. E à noite eu encontrei o Viana e a gente foi pra 22. A gente ficou esperando, mano, lá na 22, acho que umas 2 horas até o TK chegar. Aí o Viana ficou rodando lá, tipo, em volta do bairro lá, não queria ficar lá dentro da 22. A gente ficou rodando, passou no mercado de Playboy lá. E depois a gente foi lá pra 22, encontrou o TK, pegamos os equipamentos, mas faltou a porra do adaptador. E lá, quando a gente tava na 22, Viana vai lembrar disso aí. Eu falei, mano, tá faltando nada. Não, tá tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo certo. Quando a gente chegou que foi montar lá no outro dia, eu falei, mano, tá faltando adaptador. Eu falei, mano, eu sabia que tava faltando alguma coisa, velho. Tava sentindo. Mas o BO foi o seguinte, que de lá a gente passou acho que se não me engano, na casa do Gera pra pegar a Kombi. Não, o Gera encontrou a gente lá no outro lugar pra pegar o restante dos equipamentos, que era iluminação. E, mano, isso era longe, era lá no cu da Zona Norte, já era meia-noite já, mano. E a gente ia começar a gravar no outro dia, 6 horas da manhã. E eu falei, ó, beleza, vou pegar aqui os equipamentos, o Gera vai trazer a Kombi pra minha casa e a gente guarda na minha casa. Só que a Kombi, ela não passava na minha casa. Eu falei, mano, como é que a gente vai deixar essa Kombi agora na rua, com esse tanto de equipamento, câmera de 100 mil reais, velho, na rua, dentro da Kombi? Eu falei, não dá, mano, não dá. A gente pegou, descarregou algumas coisas na casa do Viana e depois a gente deixou a Kombi na frente da minha casa. Mas aí, tipo, só com ferragem, com tripé, essas coisas que, tipo, não é tão caro. Só que, mano, de hora em hora eu ia lá e via se a Kombi tava lá ainda, se ninguém tinha mexido e Tá tal. dormindo lá no Viana também? Não, eu dormi na minha casa, mas a Kombi ficou na frente da minha casa, entendeu? Ah, sim. Então de hora em hora... Ou seja, você não dormiu. Não tem como dormir. Eu não dormi. Aí chegou no dia de gravar, mano, 6 horas da manhã eu já tava lá na frente da escola. E pra pilotar aquela porra daquela Kombi que eu nunca tinha pego. Uma coisa é o Gera, tipo, mano, que já tá acostumado a fazer isso já, mano. Eu com o carro dos outros, mano, cuzão do caramba, velho. E pra subir aquela ladeira ali da rua do Bruno ali, pelo amor de Deus, mano, com Kombi é complicado. Aí, só de chegar na escola, depois de ter passado por tudo isso, eu já tava, mano, estressado. Aí tinha que descarregar tudo, aí eu não sei o que aconteceu, mano. Que aí foi a oração deu uma acalmada. Deu uma acalmada boa do caramba, mano. Nossa, real. E aí, como foi pra vocês começar a gravação Coração, mano? Nunca tinha acontecido isso, né? Não. Não, já só no teatro, né? Então, eu me senti no TOTS, tá ligado? Eu me senti no TOTS, mano, ali. Por causa que, tipo, quando eu começou a oração e tudo mais, como é o nome dele? Valdir, salve Profico. Valdir. O Profico. Quando eu comecei a oração lá e tudo mais, aí, tipo, acho que meio que deu aquele gás, assim, que eu falei assim, caralho, mano, Deus tá com a gente, tá ligado? Como nós tava falando hoje, mano, do bagulho lá da borboleta, dos pássaros cantando. É porque já apareceu, mano, de, tipo, em gravação nossa, tipo, nós falando sobre Deus, assim, a borboleta aparecer, assim, no meio
catando borboleta branca, tá ligado? Na câmera, assim. Na câmera, passando. E no Mancha, mano, tem um momento que eu tô falando sobre liberdade e, tipo, dá pra ouvir os pássaros cantando, tá ligado? Então, acho que ali só enfatizou a parte de, tipo, pô, Deus tá com a gente, tá ligado? É pra acontecer, mano. Começar o filme, a produção do filme com oração foi uma coisa que a gente tava ali na escola fazendo toda a produção de montar os equipamentos, os meninos caracterizando. E o Valdir, que é o diretor da escola, ele é pastor também, né? E aí eu pensei, pô, por que não, né? A gente sempre tem esse costume de fazer isso no TOTUS. E o Tomada veio do TOTUS, que é um grupo de teatro cristão. E aí rolou a oração e tudo mais, mas eu percebi que isso mexeu com muita gente. Tipo, o Edu mesmo comenta muito sobre esse momento, que foi muito bonito, foi muito forte, mas só consegui se sentir impactado depois quando eu vi as fotos, cara. Foi um desenho muito bonito. A gente tava debaixo de um pé de árvore, sabe? O sol tava mó bonito. Era no comecinho da manhã, né? Tudo ali tava propício, Sim, assim, pra... Às vezes Deus prepara... E a gente ficou o dia inteiro com medo que começasse a chover. Porque tava na previsão do tempo que ia chover em algum momento. E a gente tava o tempo inteiro olhando pra cima, assim, tipo, puta, não vem nuvem agora, não vem nuvem agora. O sol tava bom naquele dia. O sol tava bom. Pô, tinha um sol pra cada malandro ali, irmão. Sol... E vendo o desenho ali, tipo, cara, parecia que Deus desenhou um momento. Não, cara, calma que eu preparei tudo pra você. Sabe quando você faz a oração antes de sair de casa pra que Deus cuide de todos os detalhes? Foi aquele dia, cara. Acho que, tipo, Deus olha o Tomada com muito amor e carinho, cara. Muita coisa aconteceu na nossa trajetória com muito propósito. Às vezes é perrengue. O favorito de Deus não era um cara que nasceu grandioso nem nada, mano. Os favoritos de Deus sempre são os caras que passaram perrengue, mano. Moisés passou perrengue. Davi passou perrengue. Jó? Meu Deus do céu, mano. Tá ligado? Então, tipo, por exemplo, o que deu origem ao Mancha, claro, foi a classificação do Brasil pro Oscar. Nasceu o roteiro ali, certo? Mas a vontade mesmo, que tornou o Mancha não só um roteiro de gaveta, mas um filme de cinema, foi justamente um perrengue que eu e o Edu passou trabalhando, tá ligado? A gente foi trabalhar, a gente tava com a camisa do Tomada. E aí questionaram, tipo, mano, Tomada Periférica, esse nome Periférica não queima vocês, não? Olha essa parada que a gente tinha que escutar, mano, tá ligado? Isso foi tipo uma paulada na cabeça, velho, né? Sério. Porque assim, por ser trabalho, você fica tipo meio querendo fazer aquela sala, entendeu? Mas aí eu me coloquei no lugar de falar, não, mano, pra gente não queima não. Mas o Bruno, não, mas por que você tá perguntando isso? O Bruno já foi mais incisivo. É o Bruno. E assim, eu falo, mano, o que o Bruno falasse embaixo, foda-se, velho. E foi assim, velho. Não, mas nunca queimou a gente. Tanto que a gente tá fazendo trabalho com a Globo, a gente tá fazendo trabalho com uma porrada de gente e a gente tá assinando com esse nome. E tem dado muito certo. Aí, depois disso, parece que a galera meio que ficou, tá, beleza, esses moleque aí de quebrada, tá ligado? Toda vez que olhar pra gente ou falar com a gente era assim. Aí a gente já ficou meio com o pé atrás. Falando, mano, tomar no cu, né, velho? Ficar tratando a gente de pá merda só porque a gente leva esse nome. Aí desde então, mano, a gente falou, a gente vai fazer essa porra, velho. Então, foi uma situação que, tipo, eu lembro que eu pichei o banheiro desse trampo, mano. Tomamos multa, velho. Tomou multa? Tomei multa aquele dia, velho. Voltando. Ah, tá. Achei que foi porque eu pichei o banheiro. Não. Quebrou o cara. Já tava caralho, nem fui. Foi. Voltando do trampo, tomamos multa, velho. Puta que Foi. pariu. Eu queria lembrar rapidinho que às vezes eu cumpro o papel de departamento de vai dar merda do Tomás. Então sempre que o Bruno vem na câmera e faz uma confissão que o jurídico ainda não aprovou, eu fico em choque, entendeu? Mano, tipo, era um trampo que claramente eu não queria fazer, mas eu tava ali porque eu precisava de dinheiro e o Edu também tava precisando da minha ajuda, tá ligado? E, cara, eu já tava cansado já porque eu tinha pegado uma gravação
muito, muito complicada, que foi a gravação da campanha da Globo, né? Verdade. E eu não tinha conseguido descansar. E eu tava sonolento, cansado pra caralho na gravação, mas ali eu tava tentando segurar a onda. E era um evento que você trabalhava mais de 12 horas, cara. Você tinha que estar lá na função. E foram, tipo, 3 dias de evento. Foi 3 dias de evento. E aí, tipo, a gente passando essa tiração lá, eu percebi que o mano lá da equipe já tava me olhando meio estranho. E eu fui lá e escrevi assim no banheiro, na hora que eu fui dar uma avaliada, né? Tipo, é só temporário? Foi alguma coisa assim, do tempo, tipo, escrevi um bagulho, mano, é só questão de tempo, não sei o que lá, não sei o que lá. E é isso, tipo, me apeguei naquela mensagem. E em seguida veio a notícia que o Brasil ganhou, foi classificado pro Oscar. E aí, cara, aquilo me sustentou e eu fiquei o dia todo ali trampando, mas com a cabeça ali, mano. Tem que escrever um roteiro, vou chegar ali, eu escrevi e tudo mais. Mostrei pra vocês. E aí passou um tempo depois, o Edu veio a notícia de tipo, mano, os caras não gostou do seu trampo e tudo mais, falou que você é isso e aquilo e pá. E era tipo uma questão de, tipo, diminuir não tinha nada a ver com o trabalho, só era só Com o pessoal. Era uma questão de diminuir o pessoal. E, claro, mano, quando você fala que você é um produtor audiovisual de quebrada e etc., você é o lance de, tipo, mão de obra barata. Eu tenho print de um ex-chefe meu falando assim, mano, padrão de qualidade Bruno Maciel e preço de quebrada, né? Tá ligado? É isso que as pessoas pensam da gente. É isso então, mesmo. se às vezes eu não chegar no espaço e falar, mano, eu sou isso, eu sou aquilo, quem vai falar? Eles? É um lance de autoestima. A gente mesmo, nós mesmo, o Edu que é pai, ele mesmo cria o filho dele assim. Você é forte, você é isso, você é aquilo. Porque se a gente for seguir o que as pessoas julgam da gente, quando que o Bruno Maciel ia se tornar um diretor de cinema, tá ligado? Então, quando o cara falou pra mim, tipo, mano, esse bagulho aí não queima vocês? Não, mano, eu sou diretor. Eu sou diretor. Eu tô fazendo esse trampo? Tô fazendo esse trampo, mas eu sou diretor. E aí, quando aconteceu todo esse lance, o cara me intitulou de autoridade autodeclarada. Aí eu virei assim, mano, autoridade autodeclarada, tá ligado? Aí eu falei, ô Edu, sabe essa grana que eu ia receber? Vamos fazer o filme com ela? E não era muito, era R$2.000. E aí pegamos o roteiro, muita fé em Deus e batemos na porta. E as locadoras, as pessoas que fortaleceram a gente, gostaram muito do roteiro, cara. Gostaram muito do roteiro. E aí foi aquele lance de tipo... Eu falo que talvez é uma certa inocência, mas eu acreditei que ia acontecer. Eu falei pro Edu, mano, esse filme ainda vai pro cinema. E o Edu comentou lá no cinema essa história. E acho que de todas as... Assim, já aconteceu situações parecidas com essa comigo, mas a mais bizarra, mano, foi que uma frase que foi falada pra mim foi o seguinte... Quando eu tava trabalhando com o Bruno, eu falei, mano, toma cuidado de você tá levando esse moleque aí pra trabalhando com você, que você pode acabar se queimando. Mano, assim, eu tinha uma certeza que eu nunca mais ia querer trabalhar com um cara que me disse isso. E que todas as vezes que eu pudesse mencionar o Bruno e falar o quanto ele é foda, eu ia fazer. Que é pra todo mundo ver que por mais que alguém não veja o valor do cara que tá com você, mano, se você começar a ver, se você começar a elogiar, eu não tô falando só do Bruno, tô falando de todo mundo que anda comigo, com o Fábio, com o Viana, com a Tainá, a gente precisa começar a repetir copiosamente que todo mundo que trabalha com a gente é foda. Porque as pessoas começam a valorizar as pessoas que estão do seu lado através do seu depoimento. Então se alguém vem falar com você, pô, mas esse fulano aí, falando, não, esse cara é foda. Esse cara é foda, eu acho ele foda. Não, mas eu acho isso aí, mano, o que você acha é problema seu. Eu convivo com ele, eu sei que ele é foda. Cara, e se você ficar de meias palavras também, isso prejudica você mesmo, tá ligado? Você vai andar com o pessoal que você sabe que é meia boca? Exatamente, claro não, mano. É exatamente isso. É exatamente isso. E, mano, eu acredito muito... Eu lembro do Bruno me contar essa história desse trampo que ele fez com você. Nossa, ele tava muito puto. Mas eu lembro do negócio que eu pensei na hora, não sei se eu falei, mas tipo... Tem lugares, mano, que não é pra gente tá. E não é porque você não merece, não é porque você é de quebrada que não é pra você tá lá. É porque, mano, não é o seu lugar, mano. O seu lugar é um lugar muito melhor, já tá reservado pra você. Por Deus, pelo seu mérito, pelo seu trampo, o seu lugar já tá reservado. Você só precisa, tá ligado? E é isso, tipo assim, ao mesmo tempo que o Bruno tava lá fazendo
esse trampo que, porra, zoado, não era o que ele queria estar fazendo e tava tomando na cabeça à toa. Tipo, ele vem e faz um filme foda, com uma equipe foda, com a produção foda, e não é à toa, mano. Já é de conta que, tipo assim, ele já tá trabalhando em umas produções maiores e a gente falando, não, Bruno, você não precisa mais disso, sabe? E depois que a gente fez o filme, que a gente mostrou pra outras pessoas da área, E as que- outras pessoas que já são foda. as outras pessoas já ficaram assim, caralho, mano, agora, quem é esse moleque, sabe? Quem é essa galera? O que eles estão fazendo? Porque depois disso aqui, Barulho. mano, é outro nível. É outro nível. E eu queria até, tipo assim, perguntar pra você, Bruno, como é que foi isso, assim? Você já vem de uns tempos fazendo mesmo, assim, os trabalhos um pouco mais, né? Um outro patamar, uma parada maior. Como que isso impactou na produção? Já que as produções do Tomada sempre foram uma parada um pouco menor, um pouco mais improvisada. É você, câmera, amigos e perrengue. E dessa vez, você conseguiu trazer não só uma equipe, não só um equipamento, não só uma produção maior, mas também uma experiência de trampos maiores, tá ligado? Cara, é uma sensação de... Sabe quando você é criança e você olha certos lugares e você fala, mano, eu acho que eu consigo subir ali. Mano, eu acho que eu consigo correr tanto. Eu acho que eu consigo correr tanto. Então, sempre quando eu gravei, eu sempre não botei na cabeça as dificuldades que vou ter. Mas era sempre tipo, mano, eu acho que eu consigo. E aí eu ia fazer. Era uma questão de tipo, até onde vai meu limite? Quando eu gravei o 10 Conto, eu não tava me dando conta que eu tava gravando um filme com uma câmera e não tinha equipamento de áudio, não tinha luz, era só a câmera. E aí eu gravei, editei e tava pronto o filme. E tava bem editado, o som não tava tão ruim. E aí, beleza. Aí eu virei assim, pô, eu acho que eu consigo gravar um longa com a mesma câmera. E eu gravei o longa com a mesma câmera. E aí, de repente, tipo, foi escalonando, sabe? É como você olhasse e falar, mano, acho que dá pra subir mais alto, acho que dá pra subir mais alto. Então, tipo, quando o TK falou, mano, eu acho que eu consigo uma Arri Alexa, câmera de cinema. Eu falei, consegue? Um salve pro TK, nosso diretor de fotografia. Monstro. Foda, se não fosse por ele, mano. Trampo monstro, pessoa digníssima, incrível. Se não fosse por ele, o filme não tinha saído com esse tanto de qualidade. E- Ele colou fortão com a gente, Isso. mano. E aí eu gravei e foi isso. Claro, tipo, antes de ter gravado Mancha, eu tive uma experiência de ter um grande set que eu gravei o Carnaval da Bahia. Você foi pra Bahia de avião já. E aí eu fui pra Bahia de avião, ser assistente de direção do projeto. E aí eu tive que lidar com todos os departamentos, trocar ideia. Porque, basicamente, tipo, o diretor, ele não conseguiu ter tempo de trocar ideia com todo mundo. Então eu conversei com quase todos os departamentos, o departamento de arte, etc, e pá. E aí eu percebi que, cara, audiovisual é um coletivo grandão. Geralmente os outros projetos era tipo, o Bruno gravava, o Bruno fazia o áudio, o Bruno não sei o que lá, não sei o que lá, e o Bruno editava. E aí eu fui, tipo, entendendo como cada peça funcionou. E quando eu cheguei no set de Mancha, eu já tava muito maduro a cabeça, sabe? A cabeça ainda tava fresca. E aí eu, tipo, mano, tal problema, Brunão. Ah, fala com tal pessoa. Ou eu chegava em tal pessoa, sabe? E aí, isso... Pode falar, Edu. Inclusive, isso foi uma das paradas que desde do primeiro trampo que a gente fez, né? Que foi o da Agibank. Acho que teve o da Uber, mas o da Uber não foi tanto. Mas o da Agibank foi isso. Fala, mano, Bruno, você precisa ser diretor. Você precisa dirigir. Trampo de produção, você deixa pra quem faz produção. Trampo de luz, você deixa pra quem faz luz. E no Mancha foi a mesma coisa. A gente entrou com essa cabeça. Inclusive, Viana, você é louco, o braço direito, esquerdo, monstro. Porque a gente, toda vez que a gente falava do Mancha e de resolver qualquer tipo de BO, tá, beleza. Isso não é o departamento de direção, isso é o departamento de produção. Então a gente cuida. Se der algum BO que a gente não conseguir resolver e tiver que passar pra você, aí sim. E na maioria das vezes é assim que funciona uma empresa. Tem o cara que dirige a empresa, tem o cara que coordena, tem o cara que executa. Então, assim, todo mundo, quando cumpre muito bem a sua função e sabe exatamente o que tem que fazer, não tem como dar errado. E foi isso que aconteceu no Mancha. A gente já entrou, todo mundo sabendo o que tinha que fazer, todo mundo sabendo já suas falas, todo mundo já estava ensaiado, produção, a gente já tinha passado tudo. E uma das coisas que foi muito importante que a gente aprendeu na marra, mas deu um plus, assim, que foi ter uma OD perfeita. E a gente aprendeu isso na Agibank.
inclusive controlando horário, velho. Foi. E a gente pegou muito isso com o Bruno Bimbaldi. Bruno Bimbaldi, você é louco. Que é ele, além de assistir direção, ele é diretor também. Eu sem recomendo. Saber, ele deu uma aula pra gente. Sem saber, o moleque deu uma aula pra gente. E foi graças a esse fundamento com o Bruno também me ajudou muito a conduzir o set lá em Salvador, tá ligado? E aí, quando eu terminei o Mancha, eu falei, eu já levei um filme pro cinema. E eu levei o pior filme pro cinema. Como assim? Eu editei o filme no Sony Vegas. Eu mandei pra fazer o TCP, o filme tava em MP4, não tava nem em ProRes, sabe? E mesmo assim, eu fiz acontecer, o filme foi lá, foi projetado. Então, tipo, mano, o filme vai pro cinema e é facinho. Porque o maior perrengue, o caminho mais difícil, eu fiz. Tanto que quando a gente levou pro cinema o Mancha, foi mó tranquilo. O Edu, que é o nosso produtor, ele tava ocupado com outras produções do Tomada. E eu falei, não, mano, deixa comigo que eu cuido de tudo. E basicamente foi isso, mano. O Edu chegou lá, foi fazer só a visita técnica e depois conheceu o espaço, né, Code? Foi só conhecer e visitar. Foi. E aí eu saí do Mancha dessa vez, depois da sala de cinema, e eu até cocei a cabeça. Pô, legal. E agora, mano? Onde eu vou subir? E aí agora eu tô encasquetado em fazer uma viagem internacional com um filme nosso, mano. Tipo, igual Cannes, sabe? Quando a galera viaja pra exibir o filme, eu tô encasquetado, mano. É tipo, não sei se esse corte pode envelhecer mal ou se pode virar um corte foda, tá ligado? Mas se acontecer, vai ser da hora. Tem as escalas, né? A gente falou que, acho que foi um pouco antes de você entrar na produtora que você tá hoje, que, assim, a gente só sabe que a gente tá dando certo quando você viaja de avião através do seu trabalho. Quando alguém paga pra você ir, mano, daqui pra outro estado, que não tem ninguém no outro estado que faça o que você faz, mano. Aí realmente você tá em outro patamar. Cara, tá, e foi uma descrição que o diretor de lá falou pra mim, mano. Ele falou pra mim isso, ele me chamou porque ele falou que não encontrou ninguém lá. E aí ele teve que chamar eu de lá. E eu fiquei, caraca. E tudo isso começou na laje do Luiz, cara. Foi na laje do Luiz. Eu terminei a faculdade e eu não consegui um emprego garantido, tá ligado? Eu terminei a faculdade e eu trabalhava de auxiliar administrativo num restaurante na Coca-Cola. E eu fazia tudo. Eu mexia no frigorífico, repunha o estoque. Ficava até segurando a bandejinha assim, ó, com o cardápio assim pro pessoal ver na hora do rush. E eu pedi demissão e falei, mano, não, é isso. Eu nasci pra viver de cinema. E foi através da laje do Luiz que tudo isso começou, sabe? Foi através da laje do Luiz que eu comecei. Eu tive a primeira viagem de avião a trabalho, tive o primeiro filme no cinema, o primeiro prêmio. Quando eu ganhei meu primeiro prêmio pelo Tomada Periférica, o primeiro prêmio como diretor, eu chorei muito, mano. Prêmio de melhor filme e foi pelo... Foi o melhor filme, tanto quanto o voto do júri quanto o voto do público. Foram 2 prêmios. Eu chorei muito, eu abracei minha mãe e meu pai e falei, pô, é meu primeiro prêmio. E ali, tipo, veio um sentimento de tipo, mano, sua jornada começou aqui e agora. E aí, depois disso, foi vários choros. Chorei quando a gente foi selecionado para o primeiro festival internacional. Chorei quando a gente ganhou o primeiro festival internacional. Nossa, e foi um festival que, tipo... O cara falou, mano, é um festival que todo mundo se inscreve, nem compensa tanto, e não sei o que lá. E é, de fato, um festival que filmes de todo mundo se inscreve. Foi um filme que foi gravado em, tipo, eu falo uma semana, porque se eu for pegar todos os dias que ele realmente foi gravado, dá 7 dias. Mas na tese foi 2 semanas, mas não gravou todos os dias, sabe? E foi sem pretensão de ganhar prêmio, foi uma pretensão de dar um curso na quebrada, tá ligado? E ganhamos prêmio. Isso eu acho muito louco, assim, mano, da minha visão que eu tenho de você, me lembra muito um ditado, que é aquele, não sabendo que era impossível, foi lá e fez, tá ligado? Tipo... Aquilo que parecia impossível. Então, tipo, mano, você não sabia que não dava pra gravar um curta com a câmera... Tá ligado? Você não sabia que não dava pra gravar um longa, você não sabia que não dava pra entrar no festival, ninguém te falou que não dava. Tá ligado? Ou se falou também, mano, te conhecendo, entrou por um ouvido e saiu pelo outro.
Você só foi lá e fez. Isso é uma qualidade, mano, que a gente não encontra em qualquer pessoa. Não encontra. Na nossa área, eu conheço muita gente, Marquinhos, talentosa, mano. Mano, eu já parei muito pra pensar nisso. Tipo, o Bruno, certo? Suponhamos não, né? Ele que sempre tá, tipo, com esse pessoal que é mais playboyzinho, pá. Pra ele, não, tá me dá burguês. Não, tá burguês pra caramba. Mas quando ele, tipo, fala posta assim, foto em café, nossa, nossa, velho. Mas quando ele deve falar assim, não, sou de quebrada, pum, ele deve ter, tipo, o pessoal olha meio estranho, tá ligado? E mesmo, além de tudo isso, parceiro, ele nunca parou pra dar ouvido a olhar pra esses olhares, escutar o que o pessoal fala, e ele, mano, vai pra cima. E se ouve motiva, tá ligado? Entendeu? É, em vez de você pegar aquilo e se frustrar, é mais um motivo pra você falar, vou calar a boca desse otário, mano, porque eu vou cair pra cima, todo mano. dia a gente é estereotipado, mano. Não importa. Olhares do povo e tudo mais, a gente é estereotipado. Até mano. pelos caras que lutam por nós, estereotipa a gente. Tipo, a gente vai em eventos assim, vai lá, fala sobre violência. Os moleques da quebrada. Mano, você mora aí, eu comecei no trampo novo. O mano chegou e falou assim, você mora pra que lado? Eu, com o PC, próximo de Diadema ali, missionária, Irvante, aí ele. PC é complicado, né? Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, mano, pra quem vem de fora, assim, até pra quem é de lá, que já tem a malícia das coisas, sabe como é que é. Mas pra quem vem de fora, filho, passa perrengue ali, de madrugada, eu falei, de madrugada principalmente. Aí ele ficou tipo, você mora no bairro perigoso então. Eu falei, mano, mas fazer o quê, né? Mas é isso, mano. Tipo assim, de verdade, conheço muita gente talentosa que se preocupa tanto, que tem tanto, sei lá, mano, fantasma na cabeça, que não ouve o próprio talento, que não percebe, sabe? Que fica pensando em tudo que vai dar certo, ao invés de só pensar, mano, que tem uma chance de dar errado e você tem que... Caralho. Errei tudo, ó. Fica pensando em tudo. Uma chance, vai dar errado, cara. Vai dar errado. Fico triste vendo o seu sucesso. Não, mano, tipo assim, se só tem uma chance de dar certo, você tem que focar nessa chance, sabe? Tipo, e é isso, se você ficar se preocupando com as coisas que vão dar errado, mano, você nunca vai fazer mesmo. O Bruno fica puto quando a gente fala isso. Que a gente foi lá na exibição e ficou falando que estamos aqui graças ao Bruno, agradecemos ele pra caralho. Depois ele ficou me xingando, mano. A gente agradeceu ele. Fica puto, mas... Me agradecendo aí. Então, Bruno, próxima vez. Mas mano, porque às vezes você só precisa de alguém que acredita no seu sonho, tá ligado? Se 2 pessoas acreditar já é o suficiente já, mano. Exato, E você mano. acreditar em si também é muito importante, né, mano? Igual ele falou assim, no nosso caso, né? Cinema, audiovisual, mano, é uma parada coletiva. Não dá exatamente pra você fazer sozinho. Dá pra você fazer com poucas pessoas, mas sozinho, velho, você vai penar. Quanto mais gente você tiver engajada, envolvida, querendo fazer aquilo dar certo, porra, melhor. O lance você precisa ter alguém que cativa. Você precisa ter alguém que tem um sonho, que vai em cada pessoa e fala, vamos fazer. Vamos lá, vamos fazer o bagulho que vai dar certo. E foi assim. Foi total assim, tipo, rapidinho. Eu fui por um papel e aí chegou lá o Bruno, que tinha conhecido outro cara no outro job. Esse cara trouxe o diretor de fotografia. E o diretor de fotografia trouxe os equipamentos de câmera. Aí ele precisava de um assistente de foto. Aí a gente achou um assistente de foto e achou o fotógrafo em outro lugar, sabe? Quando a gente viu, a gente tava cercado de pessoas muito boas que às vezes estavam num momento ruim, que não estavam acreditando em si mesmas. A gente viu isso. Mas que juntas, tá ligado? E acreditando em um objetivo assim em comum, tendo um propósito, mano, porra, não tinha como dar errado, honestamente. A gente já passou por algumas, você já deve ter passado muito mais, né? Que eu cheguei no Tomada agora, né? Mas algumas situações que parecia aquilo que parecia impossível. E acho que a mais fodida de todas foi quando a gente achou que o HD tinha queimado. Nossa Mano, sério, eu acho que foi... Óbvio, a gente passou todo aquele perrengue e tal, mas assim, depois que a gente conseguiu subir os arquivos, fazer o backup, acho que ficou eu e o Bruno Viana, tipo, na sala do Bruno, comemorando, mano, como se o Brasil tivesse ganhado o Hexa, velho, juro pra você, mano. E aquilo foi uma situação que a gente falou, mano, de verdade, a gente consegue passar por qualquer coisa. Independente do problema, acho que talvez não chegue problema maior do que esse, velho. E os próximos problemas que vão vir nos próximos filmes também, cara,
a gente vai conseguir resolver tranquilamente, velho. Tanto que já aconteceu de novo outros problemas, trampo da Globo lá também, que parecia impossível. E a gente conseguiu, velho. O mercado, desculpa falar com boca cheia, gente. O Coelho falou sobre pessoas boas. O mercado, existem pessoas muito boas. Aliás, São Paulo é um mercado com pessoas muito, muito boas. Mas é uma parada que eu falo desde quando o Tomada começou. E o Tomada não é o que ele era hoje. Que eu prefiro me cercar com pessoas com coração. E aí, tipo, parece muito abstrato o que seria coração, mas no decorrer do processo, quando a gente tá passando por esses perrengues, não é sobre habilidade, mas é sobre coração. Porque se você não tem, você vai abandonar o projeto e vai embora. E é nessas horas que a gente vê quem realmente tá do seu lado, quem realmente abraça o projeto, quem realmente tem o coração de estar ali. Então, às vezes, no DM do Tomada, surge uma galera muito, muito boa. Tipo, pô, quero trabalhar com vocês, etc. Mas a primeira coisa que a gente se pergunta é esse lance, mano. Tipo, o coração, é a vivência, sabe? Então, antes de começar a trabalhar com a gente, antes de fazer qualquer coisa, a gente troca uma ideia, tenta ter uma pequena convivência. E às vezes, a gente, na vida mesmo, trabalhando no audiovisual, a gente tromba uns caras que, tipo, mano, são uns caras que aí por aí, mano, porra, tal pessoa é foda, tal pessoa é muito pica, o trabalho é muito bonito mesmo. Mas a pessoa é muito arrogante, a pessoa não tem, tipo, não tem um senso de que tá trabalhando com pessoas. Parece que ela te trata como se fosse uma oportunidade ou uma pessoa conveniente, tá ligado? Ah, eu preciso dele porque ele sabe editar. Depois que ele editou, eu não preciso mais dele. E aí não tem um papo, tá ligado? E não é esse ambiente que a gente encontra no Tomada Periférica. Então, tipo, vocês falaram sobre entrosamento. É entrosamento porque a gente tem o mesmo tipo de coração, o mesmo tipo de conveniência, sabe? Nunca foi um clima hostil. Então, tipo, por exemplo, alguém passa por algum problema, algum perrengue, às vezes acaba resbalando e vira o nosso problema também, tá ligado? E eu acho que esse também é o segredo do porquê o Tomada vem dando certo, sabe? Vem dando certo no meio de tantas impossibilidades. Porque a pessoa que olha apenas o lado técnico vai falar não vai dar. Vai gravar um filme com uma câmera só, sem equipamento de som, sem luz? Não vai dar. É o famoso, né? O famoso que confia. Não tem coração, entende? Acho que, tipo, o Edu, o Viana aí, até mesmo o TK, que trampou com a gente, ouviu isso muito do Bruno, do famoso confia, né? Às vezes a gente dá aquela desacreditada, mas é o confia. Se soltou o confia, a gente confia. E também o que, tipo, tamo no mesmo barco, mano. É as duas frases que a gente mais dá ênfase aqui, é, tipo, confia e o tamo no mesmo barco, mano. Sabe, aquele momento que, tipo, caralho, mano, a gente vê que não tô dando conta, mano, mas, tipo, aí chega alguém e fala, mano, tamo no mesmo barco, mano. Vai dar certo, confia. Pois é, mano, porque se não tivesse isso... Irmão, grana não tem. A gente não tava pagando ninguém ali não, pô. Tipo, porra, era no coração mesmo. E perrengue teve. Puta que pariu, perrengue a gente teve nessa gravação. Tudo isso das câmeras, dos equipamentos, da Kombi. Caralho, viado. Foi... Se a galera não tivesse o coração ali, não tivesse batido, sabe? De querer estar no mesmo objetivo, aí sim teria dado errado. Mas como isso não rolou, como a galera confiou no projeto, no processo, e um no outro, principalmente, sabe? Porque são pessoas ali, mano, trabalhando junto. É isso. Eu acho que é isso, né? É isso. Deu um bom programa? Deu um ótimo programa. Cortes maravilhosos. Eu adoro fazer programa. E mais pela conversa que a gente teve aqui. Acho que a gente já trocou ideia já, né? Tipo, acho que é a terceira vez que a gente tá trazendo quarta, né? Porque uma a gente veio com só você e veio o X também, mas a gente também falou sobre o Tomada. Mas já é a terceira vez que a gente trouxe o Tomada aqui no podcast. Acho que a primeira foi Nossa fotinha tá ali, pô. lá em casa. Fotinha tá ali. A quarta, pô. Teve o episódio com as meninas. Ah, é verdade, que foi no Socielas.
Mas desde o começo do Social Podcast, os moleque, inclusive, essa foto aqui a gente fez questão de imprimir e deixar de cenário, que foi uma energia muito foda. E, assim, uma coisa trouxe a outra. A gente criou o Social, conheceu a Alvarenga TV. O Alvarenga TV falou, mano, vocês precisam conhecer o Tomada. E desde então, mano, a gente só se ajudando, fazendo parceria. E eu falei, ó, um dia eu vou querer trabalhar com esses moleques, mas a gente vai estar grande o suficiente pra gente conseguir tá foda. Tanto social quanto tomada periférica, que esse momento tá acontecendo agora. Então fico feliz pra caramba de agora tá fazendo parte disso também, indiretamente ou diretamente, nos projetos. E, mano, assim, o que vocês precisarem podem contar comigo, é o que eu tava comentando com o Bruno. As pessoas que entram no nosso caminho, a gente tem que agradecer que são pessoas que entram pra somar. Vocês são essas pessoas. Então, queria agradecer vocês aí. Muito obrigado. Mano, esse maluco tá com a boca cheia. Ou dá álcool com nós ou dá álcool pra nós. É isso aí. Mas só tenho a agradecer mesmo, Edu, que você chegou pra somar, mano, mesmo. Você é monstro, mano. Vou comer. Você. Os caras é muito profissional, né, mano? Professor, não dá nada, cara. A gente já fez coisas piores aqui. Então, é isso. Pra finalizar aqui, sigam Tomada Periférica. Mancha. Sigam o perfil do Mancha. E lá vocês vão ficar atentos e ver as exibições e os outros trabalhos do Tomada Periférica. É isso. É isso. Comprem nossas mais camisetas. que Comprem tem. nossas camisetas. Mano, as camisetas pique, hein? Caralho. A minha é mais, tá? A minha tá linda. A cueca tá aqui, ó. Já Superman.